tão óbvio. E a Ok. Beatriz, tá curtindo trabalhar com você? Tá curtindo? É Beatriz mesmo. Não. Esse é o codinome. A gente usa. Ah, é verdade. Pior que eu não sei o nome dela. A gente usa, tipo, pra grande massa a gente fala Beatriz, mas... Bom que eu só sei esse, né? Porque senão eu acabei de... Eu ia agora entregar o nome dela. Não, mas algumas pessoas sabem, assim. Ah, já falou ao vivo? Já Ah, falou. entendi, Já entendi. falou. Ela participa também do outro podcast sim, junto sim. e tal. E ela tá curtindo? Tá. Ah, ela tem alma de artista também, então ela fica se boicotando. Sabe como é que é? É, também tá junto com você, fudeu, né? Será que eu tinha que estar fazendo Fica isso? um boicote múltiplo, né? Os Eu dois sou um ficam- bosta, é você mesmo, mas eu também sou. Eu sou mais. Não, cada dia é um que se sente um bosta e o outro tem que erguer, Dá entendeu? um up ali. Por que eu tô fazendo? Eu não devia estar fazendo isso. Eu tô inventando que eu sou essa pessoa. Aí eu vou lá e ergo ela, né? Não, tu é legal, vai lá. Aí no dia seguinte sou eu que fico falando, puta, eu não devia estar fazendo isso, sou uma fraude. O A Deriva é muito ruim, eu sou um merda. Aí ela, não, é legal. Então a gente tem que fazer uma planilha pra cada dia um se sentir um bosta. Tá Assim. certo. Se a gente se sentir um bosta no mesmo dia, acho que fudeu. Aí, Fica um alimentando a bostitude do outro. aí fudeu. Aí fudeu mesmo. Tu não te sente um bosta frequentemente? Não, Não? eu me senti durante 4 anos. Não me sinto mais, não. Legal, eu quero chegar nesse patamar. Não quer não, cara. Não, de não se sentir um Primeiro você bosta. tem que sentir durante 4 anos. Se bem que você já Eu tá, tava sentindo né? há 30 já. Já passou bastante tempo já. Não, mas é que eu não me sentia antes um bosta. Então... Aí eu me senti. É importante sentir um bosta. Eu tô esperando passar isso aí, que já tá chato já. Eu não sei se é doença mental, eu acho que é. Eu acho que é. Talvez seja, cara. Eu acho que é. Mas eu tô fazendo terapia. Eu tô fazendo. Boa, cara, não se sinta um bosta. E aí vamos ver o que vai acontecer. Você- Passar na psiquiatra. Pelo menos você é um bosta que tem onde comer, né? Dormir. Ah, não, isso sim. É mais um bosta. Não é um bosta físico. É um bosta hipotético. É um bosta. A persona artística que eu Mas sabe por que exalo eu acho que é uma é isso? bosta. Ah, Eu acho que porque você enxerga o seu potencial e aquilo te faz você sentir um bosta. sim. Isso eu falo pro meu Você fala? psicólogo. Você Como é que tu entendeu isso? O que tu visualizou pra entender isso? Porque um cara que que acha que já não tem onde ir, não vai sentir um bosta. Os caras acham que tá bem, que já alcançou o que tinha que alcançar, não vai sentir um bosta, né? É verdade. Você tá entregando menos do que você deveria, tá? É isso? Não, eu não gosto de mim só, sabe? Se eu me visse na rua, eu ia querer me bater, entendeu? Se eu me visse... Se eu fosse um espectador da Deriva, eu ia falar o que as pessoas falam. Ah, esse cara, esse merda. É mais uma coisa com a minha figura, entendeu? Ah, tá. Não, mas nesse caso eu não entendo. O meu, eu sou um bosta, é diferente. Qual é o teu, sou bosta? Não, é mais aqueles negócios de... Você deu exemplo pro Monark ali de uma coisa que você falou no programa e tal. Eu fico com isso na cabeça e fico, caralho, eu sou um bosta. Eu fico Ah, isso é foda. Às vezes o cara fala uma frase de merda. Tipo quando vem o necromaquiador aqui, Aham. aí ele falou que ele atendeu a menina que se suicidou, né? Que ele teve que reconstituir a face e tal. Aham. Aí ele falou que ela se jogou e que chegou pra ele o corpo. Aí eu perguntei, mas aí só tava a cara quebrada? Aí ele falou, não, tava o corpo inteiro. Aí eu pensei, puta, óbvio, ela se jogou num prédio. Aí eu fiquei com essa frase a noite inteira na minha cabeça, pensando, puta, que merda que eu falei. E pro cara, eu já perguntei pra muita gente, e o que eu entendi foi que pro cara que tá assistindo, a frase só passou, ele só ouviu ali. Não Mas tem gente que martela, né? Tem gente que vai nos comentários tem. e fala. É porque eles sabem que a gente se sente Isso. merda nisso. Isso porque eles sempre vão falar também, não adianta. Não adianta. O cara comentou exatamente essa frase no corte. Ele botou em caps lock. Assim, uma pergunta desse imbecil. E eu tava já pensando, puta, que imbecil, né? Eu já tava 24 horas pensando que eu era um imbecil. Aí o cara escreveu que eu era um imbecil. Eu pensei, viu? Eu sou um imbecil, tá certo. Aí tu reforça a paranoia e Mas é vai. sempre bom a gente entender que a gente é um imbecil. Sim. A gente é um bosta, de O verdade. problema é quando os outros descobrem. Mas todo mundo sabe, pô. Todo mundo sabe. Sim, sim. Todo mundo O sabe. que alivia bastante é enxergar que a gente é um bando de palhaço, né? São um bando de palhaço e pronto. Massinha de modelar animada. É só de Pó pensar. animado. Ó. Aquele negócio do potencial. Você fica triste porque você enxerga o seu potencial individual e você sente que você não realizou ele ainda. E aí isso te dá um sentimento de, pô, poderia ser mais. Sim. Porém, você tá só analisando o seu potencial individual.
Você nem tá analisando o potencial universal. Ou seja, o como poderia ser um ser inteligente que tivesse a inteligência máxima possível dentro do universo. Uhum. Um ser desse nível de inteligência, comparativamente com a gente é uma fração microcósmica de porra nenhuma no quesito inteligência. É que às vezes eu penso nesse potencial e aí eu penso, puta, mas será que eu não tô mentindo que eu tenho esse potencial? Não, Que eu, na verdade, eu não tenho. não. E aí eu entro na segunda camada da paranoia, entendeu? Mas sabe por que você não tá mentindo e porque é errado você acreditar nisso? Porque você é um ser humano. E é muito foda o ser humano. Tipo, o nosso potencial é muito incrível. Eu acho que todo ser humano tem um potencial que nunca vai ser alcançado. Sim. Então, você achar que não tem potencial é a mesma coisa que você achar que você não é um ser humano. Não, tipo assim, eu fico mal porque eu não atingi o potencial que eu imagino que eu tenho pra mim, tá? E aí depois tem uma segunda etapa, ou terceira dessa depressão, não sei como é que a gente pode dar o nome disso, que é, puta, eu tô mentindo pra mim mesmo que eu tenho aquele potencial e na verdade eu não tenho. E aí eu fico mal por eu ter mentido pra mim que eu tinha aquele potencial. Então, mas é isso que eu tô falando. Você não tá mentindo que você tá tendo esse potencial. Mas aquele potencial que eu imaginei, Sim, porque eu acho que você não consegue nem imaginar o seu verdadeiro potencial. tu acha? Com certeza. Tu acha que a gente se limita no que a gente consegue enxergar? Sim. Só pelo exato momento de quando eu tinha 18, 19 anos de idade, no meu quarto, perebento, jogando 24 horas por dia, fazendo supletivo, sem nada, sem perspectiva. Qual o potencial que eu sabia que eu tinha, que eu acreditava que eu tinha? E qual o potencial que eu tinha de verdade? Não era o mesmo, certo? Sim. Então, com certeza não é o mesmo pra você agora nesse momento. Tu não imaginava que isso ia estar acontecendo agora, né? Não, Que esse é um dos teus potenciais. Então tu não enxergava esse potencial de hoje. não tinha a menor ideia, eu não tinha nenhuma consciência, eu não tinha a menor fração de ideia que eu poderia chegar aonde eu cheguei agora. Então, eu não tinha nenhuma ideia do meu potencial. E eu acredito que hoje eu ainda não tenho, você não tem e ninguém tem. Porque o potencial do ser humano, ele é quase infinito. Tu achava que ia Eu trabalhar no McDonald's? achava que ia trabalhar no Mac. Em que momento? Todo momento. Antes ali Antes de conseguir ganhar dinheiro, eu achava que o único emprego que eu ia conseguir era no Mac. Eu tinha muito, tipo, o que vinha na minha cabeça é que eu ia morar na rua. Eu pensava muito nisso, assim. Sabe quem tem muito isso? Meu pai, cara. Meu pai até hoje pensa que ele vai acabar na rua. Eu vi assim, puta, eu não tenho talento, potencial pra nada, nada nesse mundo me chama atenção e o que me chama é impossível de alcançar. E aí eu pensava, bom, eu vou ficar estudando aqui, fazendo faculdade, estágio, trabalho, e quando a minha mãe morrer, eu vou pra rua, porque eu não vou conseguir me sustentar sozinho e vou virar morador de rua. Exato. Era isso que eu tinha na minha cabeça, que ia acontecer na minha vida. Viu como você não sabia porra nenhuma do que ia acontecer na sua vida? Mas ao mesmo tempo eu tinha o sonho de ser comunicador, que era tipo o meu potencial. Mas era um sonho, né? Ele Não vinha. era certeza, né? Era um sonho, mas eu não via que isso poderia acontecer de jeito nenhum. Então, exatamente. Você não tem que entrar nessa pira de que você, na verdade, tá pensando que você tem um potencial que você não tem. Porque é justamente o contrário. Na verdade, o potencial que você acha que você tem é ínfimo comparado ao verdadeiro potencial seu. Caralho, eu preciso conseguir pensar assim. Eu preciso Mas botar isso é a na minha realidade, cabeça. isso não é uma questão de tipo, é uma questão de conseguir pensar, mas isso é fato. É um fato lógico. Não tem, tipo, é lógico, é óbvio que é isso, cara. Acredite. Você é um ser humano, não é o Petri. Sim, Te deram uma parada foda aí, cara. O que tu comanda agora, essa porra, é muito mais foda do que você imagina. sim, tu tá falando da máquina, com esse corpo, dessa mente. Tô falando de tudo. Tô falando de tudo. A alma, o que for. Sim. Tu não tá falando disso aqui. Você tá falando do... Eu tenho uma máquina nas minhas mãos que é o meu corpo humano, uma mente humana, uma alma humana, e isso tem um potencial que eu não consigo nem botar em parâmetros, assim. Sim, você não consegue nem imaginar. E isso por si só... Então todo ser humano tem um potencial infinito? Todo ser humano tem potencial infinito. Ninguém é limitado? Não. Não? Se eu quiser ir na rua agora e pegar um cara e falar assim, agora você vai mudar de vida. E aí a gente faz uma vaquinha aqui com todo mundo, põe uma grana pra ele, estrutura tal, a vida dele vai mudar completamente, o potencial dele vai multiplicar infinitamente. E tava no... Não quer dizer que vai acontecer, Uhum. mas o potencial tá lá. Mas o potencial, ele se revela no quê, por exemplo? Tipo assim, surge na tua cabeça comunicação, jogar futebol, desenhar.
esse potencial que você tá falando é especificamente sobre uma atividade? Ou é o potencial de sobreviver? Porque se pegar um cara na rua e fazer uma vaquinha pra ele, tu vai direcionar ele pro quê? Pra ele ser um bom comunicador? Pra ele ser um bom administrador? Pra ele ser um bom pintor? Eu não sei pra que eu vou direcionar, mas eu vou potencializar o que ele é agora. O que ele tá fazendo agora? Porque ele tem esse potencial latente. O fato dele ser um ser humano significa que alguém pode ir lá, isso é um exemplo, mas alguém pode ir lá e mudar a vida dele. Isso é um exemplo de fora vindo e mudando a vida do cara. Sim. Mas é também um potencial do cara. Pode não ser inerente às qualidades dele como ser humano, mas é inerente dele às qualidades de ser um ser humano. Tipo, o fato dele ser um ser vivo, de ser um humano, já é um potencial infinito ali. Porque o humano tem um potencial infinito na sociedade. Todo mundo aqui é capaz de ser transformado. Desde que seja de dentro e pra fora. Tá, mas esse potencial ele se revela em alguma atividade específica? Porque como é que esse cara consegue entender O potencial matemático. o que ele quer fazer e onde tá esse potencial? Ele tem que enxergar uma atividade no mundo onde ele se apaixone, queira fazer e queira atingir o seu potencial dentro de uma atividade, né? Não é só ser um ser humano. Ele tem que encontrar uma vocação, uma habilidade que ele quer pôr em prática. Não necessariamente. O potencial é muito abrangente. O que é? Potencial é tudo aquilo que você pode ser e que você não é. Uhum. Qualquer coisa. Tipo, eu tenho o potencial de ser um jogador de futebol. Em teoria você tem. Você tem o potencial de ser o melhor jogador de futebol do mundo? Talvez não tenha. Mas o potencial de ser um jogador de futebol você tem. Você poderia se tornar um jogador de futebol médio. A gente poderia fazer um esquema. Poderia ter um golpe do destino que um dono de um time de futebol dá a louca e vai colocar o Petri ali pra ser o jogador. Você tem esse potencial. É muito raro? É Sim. raro, mas o potencial ele existe. É uma possibilidade. Eu acho que o potencial ele vem em forma de vocação. Isso é uma forma de potencializar a pessoa. Porque você tem que sentir o que é esse negócio que vai te incomodar e que tu vai ficar pensando no teu potencial. Eu não vejo Mas você dessa tá outra pensando em forma. potencial específico pra certa coisa. É, porque eu acho que é isso que Mas surge pra cada ser humano. Eu não vejo ilimitado assim o mundo inteiro como um grande buffet de opções. Eu acho que primeiro tu tem que se abrir e alguma coisa vai surgir, vai causar uma emoção em ti que tu vai sentir vontade de fazer. E ali tu tem um potencial. Se jogar bola não me trouxer esse negócio, não tem potencial ali. Por mais que esse potencial que tu falou que existe, ele possa existir. Mas o potencial de verdade não vai surgir se eu não sentir um negócio. O que você está argumentando é que um sentimento forte por algo que você quer fazer é um potencializador incrível. Eu acho que a revelação desse potencial vem por esse sentimento. É uma das formas. Mas eu acho que o potencial ele pode ser revelado de várias outras formas. Um cara que... Eu vou usar um exemplo trágico. Teve um caso lá de uns moleques, os filhos dele estavam brincando com os moleques, o moleque pegou, tirou uma faca, enfiou 13 vezes no filho do cara. Tá ligado? Matou o cara. O cara, ele tinha o potencial... E o que o pai fez, na verdade? O pai dele foi comprar uma arma, foi lá no moleque que matou o filho dele e matou o moleque que matou o filho dele com um tiro na cabeça. Ou seja, o pai, ele não é um assassino. Ele era um potencial assassino. O que causou esse potencial em ser descoberto nele? Não foi um sentimento... Ah, tá, entendi. Mas foi um negócio que... Foi uma luz igual, foi uma emoção muito forte. Foi uma emoção muito forte. O filho... Tipo, ele tinha o potencial de matar alguém. Aquele cara poderia passar o resto da vida sem nunca ter matado alguém. Mas como alguém foi lá e matou o filho dele a sangue frio, destravou o potencial dele de matar o cara. Sim, tá, eu entendi o que tu quis dizer. Então a gente sempre tem um potencial e ele pode ser destravado de maneiras diversas. Não é só a motivação por amor de fazer algo. Eu tava pensando em potencial para atingir um objetivo, que é o caso que a gente tava falando antes. Na verdade, a gente tá falando de potencial em geral. É, agora eu entendi o que tu quis dizer sobre o potencial. Todo mundo tem o potencial aqui de ser qualquer coisa no sentido... Que nosso potencial é ilimitado. Tipo, Isso. A gente tem um potencial ilimitado, o humano. De fazer qualquer coisa nesse mundo. Não qualquer coisa, né? Tipo, dentro do que a gente pode fazer, ele escala ad infinito. Sim. Entendeu? Tipo, a escala do que você pode fazer não tem fim. Você sempre vai poder fazer mais coisas.
Sim. É que eu tava pensando sobre tipo assim, quando a gente tava falando sobre o meu potencial, que eu tava falando que eu imagino que eu tenho um potencial. E aí Mas estava sendo específico É, eu na tava- comunicação. eu tava falando específico sobre uma atividade que o cara quer dominar, ou que faz bem pra ele, ou que ele sempre imaginou que ele. Eu não tava pensando tanto Abrangente, num negócio nessas mais coisas general. mais rotineiras, assim. Mas eu entendi o que tu quis dizer sobre o potencial, cara. Não o potencial vocacional, o potencial de fazer qualquer coisa. De ter Dependendo das potência, circunstâncias. de Sim, adquirir potência. a possibilidade de fazer algo está lá. E infinitas possibilidades. Eu saquei o que quis dizer. Então, seu potencial é infinito, de certa forma. Acho que é a terceira vez que eu não sei o que falar. Aconteceu isso com o Sebastian Fonseca, que ele, quando ele vem aqui, ele falou uns negócios que eu falei, cara, eu não consigo falar nada agora. Mas é porque eu Agora- enrolei pra caralho. falei Não, tudo não, enrolado. mas é interessante, mano. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Nunca tinha visualizado isso. Eu ficava muito focado na vocação e tal. Me fez, sei lá, enxergar, me desapegar um pouco do meu sentimento, assim, de ficar noiado com o que eu tô pensando sobre o potencial, entendeu? É tipo... Às vezes achar que a gente sabe demais sobre a gente mesmo, tá ligado? Sim. E aí fica decidindo, né? Eu não tenho o potencial, ou será que eu tenho esse potencial? É que é muito difícil só viver a vida. E só viver, assim, sem ficar caindo nessas armadilhas mentais, assim. Puta, é muito difícil. Pra mim é difícil quando eu tô infeliz, assim, quando eu tô insatisfeito. Porque aí eu fico tentando entender o que tá rolando de errado. E às vezes isso aí me confunde, porque são coisas que me incomodam, mas às vezes nem era um problema, tá ligado? Não, mas às vezes tu tá bem numa situação boa, que tu tá botando aquele tijolinho lá do grande plano, mas tem alguma coisa te incomodando, assim, e não sabe direito o que é. Aí tu começa a se duvidar e duvidar do teu potencial, entendeu? É assim que é pra mim. Tipo, eu tô no lugar que eu sempre quis estar. Aí daqui a pouco vem uma sensação meio ruim, Mas assim. quando tem uma sensação ruim, eu interpreto que tem alguma coisa que eu preciso mudar. Exatamente. E aí tu fica procurando. É, E aí começa a entrar. Aí tu começa a ficar cada vez mais louco porque tu não acha a resposta. exato. Mas E é aí- difícil achar essas respostas às vezes, né? É, e ela vem daqui uns 3 anos, ela aparece. Talvez. Só que ela só aparece se tu ficar incomodado. Então a vida é um grande paradoxo. Mas é aí que entra o inconsciente, né? Talvez deixar o seu inconsciente confiar um pouco mais nele, né? Alimentar um pouco mais ele, né? É. Pra Em ele. vez de ficar remoendo no consciente, absorver, deixar interno o negócio. Mas é bom alimentar ele, né? Tipo, eu gosto de assistir coisas. Então, pra mim, alimentar é Que eu- você tentar resolver o problema. Assistir coisas. Assistir coisas que tem a ver com aquilo que tu tá fazendo e que tá te incomodando. É uma tipo- boa, tipo- porque vai que ali você pesca alguma coisa, né? Exatamente, é isso que eu faço. Tipo, a deriva, por exemplo. Eu fico vendo outros caras que entrevistam que eu gosto. E aí eu. Conversa. Eu fico jogando aquela informação na cabeça, né? Pra ver se durante o dia o meu subconsciente acha uma resposta, né? Uhum. Aí ele dá uma resposta. Aí tu, Isso é pensa, bom. aí tu pensa, puta, será que é por aqui? Aí tu tenta pôr na prática. Aí tu dá uma analisada, assim, dou um passo pra trás e vou tentando. Mas nesse momento eu tô em busca de respostas. Acho que a gente nunca vai viver uma parte da nossa vida que a gente tá se sentindo 100% confiante. Acho que é impossível, né? Tipo, saber, não tem nada de errado. Pô, se não tem nada de errado, tem uma coisa errada. Tá? Sim, é que tem uma coisa. Sempre vai ter algo errado, mas às vezes tem uma coisa que tá te incomodando demais, assim. Que é o meu caso. O que tá te incomodando demais? Conta pra Não mim. sei. Eu tô tentando entender ainda. Você se vendeu, cara. Eu me vendi pro iFood. É, você era o Não underground. é. Não Eu é acho isso. que agora você tá passando uma fase que você fala assim, mano, construí toda a minha carreira falando que eu era o cara de merda que nunca ia conseguir nada, e agora eu tô conseguindo, mano. E eu não sei se eu consigo manter, mas essa parte de mim eu acho que tem que tá conflitando. Não, mas não é que eu sempre usei a desesperança como esperança, assim. Então, eu sempre soube que o grande paradoxo da vida é quando tu não busca com tanta vontade ou com tanta consciência, o negócio acaba vindo, assim. Então eu usava esse negócio de eu sou um merda como uma coisa mais terapêutica, assim, porque todo mundo é um merda. Eu não concordo com você. Ah, Não que todo mundo é um merda, mas com que você... Quando você não busca com vontade, a coisa acaba vindo. não é com vontade, é quando tu tá... Mas quando tu tá muito autoconsciente,
tu não faz o negócio como Não, tu podia uma fazer. coisa é você não se aproveitar do momento porque fica pensando nele, tipo, ai, vai ser bom, aí você não vive. Exato, Isso é ruim. exato. Mas, tipo... Perdi o que eu ia falar. A teoria é que quando tu não fica pensando tanto na coisa, tu consegue ela mais fácil. Então, Não pra mais mim, fácil. funciona assim, não, Elas... Será que não? cara. Eu atingi as coisas que eu coloquei na minha mente pra fazer e não dormi até conseguir. Sim, claro, existe essa etapa também. Mas tem um determinado ponto da caminhada que se tu ficar muito autoconsciente, pensando no que tu quer e no que tu quer ter, é quase que uma força contrária que tu faz. É. Mas, cara, no início, quando tu não tem nada, tu tem que botar um negócio na cabeça e ficar lunático com aquilo lá. Mas agora, por exemplo, se tu ficar muito autoconsciente durante um programa agora, não vai te atrapalhar. A conversa em si, Tem que saber focar, né, nas coisas que você faz. Né? então, a conversa ali em si que tu quer ter, se tu ficar muito autoconsciente pensando, não, quero que isso aqui seja uma conversa, que o flow seja assim, ele não vai ser. Porque tu tá muito autoconsciente pensando. O paradoxo é quando tu não ficar pensando nisso, vai ser o que tu quer que seja. Sim, sim. É nesse sentido que eu digo. Sim, mas isso é no caso, assim, tipo, numa situação específica, não no decorrer da vida. Eu acho que pra vida também. Se tu ficar muito paranoico com alguma coisa, com algum Não, claro. objetivo, tu não, quando ele acontecer, tu não vai nem conseguir botar ele em prática. Porque tu vai estar pensando em como que tu queria que ele fosse e tal. Tem isso, né? Se você ficar teorizando, né, as expectativas e criando uma... E aí você vai fazer o negócio e ver que não era nada disso, é ruim. Mas eu acho que é diferente o que eu tô falando. Eu tô falando um negócio assim, de, tipo... Você põe alguma coisa e você quer muito. Eu acho que é só assim que você atinge isso. Você querendo muito alguma coisa. Acho que se você, tipo... Claro. Eu quero, mas não quero, sim. Não vou conseguir. Não sei. Sim, mas eu acho que assim, eu quero muito isso aqui, pum, botei na minha cabeça. Agora esquece e caminha. Isso. Mas não é ficar pensando naquilo o tempo inteiro, porque eu acho que tu... Que é até ruim, porque aí você vai ficar cogitando se você quer mesmo aquilo ou não. Isso, e tu te torna autoconsciente e não vê o caminho que tá Isso. acontecendo. É basicamente o negócio do grande plano que a gente tava falando. Sim. Se tu ficar pensando só no grande plano, tu não vai conseguir chegar no grande plano, porque tu tá pensando muito no grande Sim. plano. Por isso que você tem que ter as etapas. Exatamente. Esse é o negócio. E o grande plano vai chegar uma hora, só que tu não tem que ficar pensando que ele vai chegar. O grande plano é um negócio pra você ter e esquecer. Exatamente, é isso que eu tô falando.